Fala, galera. Vamos lá para mais um episódio do Upcast. Nós estamos aqui nada mais nada menos no 7º episódio. Isso mesmo, são 7 capítulos de a gente escutando e aprendendo mais sobre a história de cada empreendedor aqui de Alagoas. E é cada história uma melhor que a outra. E aqui do meu lado está... Olá, pessoal. Eu sou a Raíza e hoje eu vim trazer, nós viemos trazer a Cida e o Eduardo, que são sócios e empreendedores na Top Corretora. Já foram nossos clientes e agora nós somos os clientes deles em diversos produtos que eles vendem lá. E eles vão explicar muito mais sobre isso por aqui. Eu queria que vocês agora se apresentassem um pouco também. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou sócio da Top Corretora de Seguros aqui em Maceió, empresa fundada em 2014, já estamos há mais de 10 anos no mercado. E estamos aqui para trocar umas ideias e conversar sobre produtos aí diversos, sobre seguro, consórcio, finanças, e agradecer aí o convite aí da Upcast, do nosso querido Diego. Olá, eu sou a Cida, sou a sócia do Eduardo. E como ele falou, já estamos há 11 anos no mercado. Dia 18 de março nós faremos 11 anos. Parabéns para nós. Faltou comprar um bolinho aqui. E estamos aqui para esclarecer dúvidas, para trazer o nosso conhecimento, aquilo que vai ajudar você que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Nada. Quem sabe aqui a Cida, ela é especialista em seguro, seguro alto, seguro econômico, seguro de vida, vários tipos de seguro. Para quem não sabe, existe seguro para tudo na vida da pessoa, tá? Então, assim, a Cida, ela é especialista nisso e o Eduardo, ele é especialista em finanças, ele é especialista em consórcio. Cara, hoje a gente tem consórcio com o Eduardo também, faz o nosso seguro com a Top Corretora, uma assistência, assim, que é Seguro surreal. de vida, Seguro de vida, seguro de auto, tudo é com eles, assim, é surreal. Eu não me apresentei porque todo podcast eu me apresento, mas queria fazer algo diferente. Mas lembrando que o Upcast ele é patrocinado pela Level Up Marketing, então é uma empresa de marketing digital. A gente não só aplica Level Up no digital, mas também no offline, tá, gente? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham um gargalo de marketing na empresa de vocês, ou vocês querem atrair mais clientes, entre em contato com a gente. E é isso aí, a gente tá aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui, cara. Porque assim, 11 anos, é muito tempo. É muito tempo. 11 anos, um aturando o outro. Tô brincando. Mas, ó, eu coloquei no meu stories uma pergunta, eu vou começar com ela. Apesar de tudo, é indignante isso. Eu sei a resposta, mas é complicado. A cada 10 pessoas, Cida, quantos tem seguro? 1. Sério? Só isso? A pesquisa mostra média? que no Brasil a média de veículo segurado é de 30% da frota. Então, a cada 10, 1 tem seguro. Ou seja, você tem 10 chances para acertar um cara que tem seguro para te ajudar no seu problema. É complicado isso. Não, é complicado isso. É isso que eu vejo. Na verdade, eu batendo papo com eles, na minha opinião, eu creio que eles devem concordar. Quando você compra um carro, no mínimo, deveria sair com seguro de terceiros. Né? No mínimo. Poderia ser até uma lei, né? Isso daí. Porque isso evitar problemas, né? E aí, Cida, me fala mais sobre o seguro alto. Vamos desmistificar um pouco o seguro alto, seguro de vida também, eu acho importantíssimo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, gente. Tá? Eu tenho seguro de vida, a Raíza tem seguro de vida, porque eu tenho um filho de 5 anos. Se eu partir, Deus o livre seja por lá porque for, meu filho não tá desamparado. Entendeu? E é bom ter uma corretora, porque a corretora ela ajuda você a resolver tudo. Eu queria que a Cida me contasse um pouco mais, desmistificar essa história de seguro caro. Ah, meu seguro é caro, se não consigo pagar. Explica um pouco sobre ser caro, não ser caro, por que é caro algumas modalidades, as vantagens, desvantagens. A palavra é sua, minha amiga. Você falou de vida? Pode ser de vida ou de alto, os dois. Bom, o de vida, ele não é caro. Quando você pensa na proteção. Como você falou, você tem um filho de 5 anos, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. Uma coisa que a gente sabe é que um dia nós vamos partir, não é mesmo? E aí você tem um filho que depende totalmente de você. E aí você parte. Como é que fica a continuidade na educação dessa criança? Como é que fica o futuro dessa criança? Então, o seguro de vida, ele não é caro, ele é uma necessidade, né? Então, tudo vai depender o quê? De perfil, de coberturas. Talvez a sua preocupação é com o seu filho, então você quer uma cobertura só de morte. Ele não vai ficar caro. Então, tudo isso o corretor ele pode te ajudar a formar uma apólice que vai atender a sua necessidade. Já tem aquele cliente que a preocupação dele, ele não tem filhos, mas ele tem uma renda.
Então, a preocupação dele é garantir a renda dele. Então, dentro do seguro de vida, ele pode fazer isso. Já tem aquele cliente que a preocupação dele é se ele tiver doenças graves, né? Como é que ele vai, como é que ele pode fazer uma apólice para proteger no caso ele ter uma doença grave. Então, tudo isso o corretor ele vai ajudar a formar uma apólice de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, o seguro de vida ele não serve apenas para se a pessoa morrer. Não. Eu imaginava que era mais para isso. Não. Antigamente, nosso, sim. né? Há muitos anos era assim, só morte. Mas hoje não. Hoje o seguro de vida a gente nem fala de morte, a gente fala seguro para a vida. Entendi. Né? Porque ele tem várias coberturas. Então, ele tem a cobertura que ele vai amparar a sua família na sua falta. Ele tem a cobertura que ele vai amparar você, que é no caso das coberturas de renda e de doenças graves. Né? Então, são várias coberturas que ele oferece. Então, também o corretor... depende da idade, né? Depende da idade, depende da profissão. Tudo isso vai... Como é que funciona esse hora de renda? Então, vamos lá, eu trabalho, digamos que eu trabalho para Top Corretora e tenho um salário de 10 mil. Queria eu, muito obrigado. 10 mil. E eu tenho esse seguro de renda. Que chama DIT, Diária por Incapacidade Temporária. Pronto, aí se eu me acidentar, eu recebo esse salário, como é que funciona? Você recebe o salário pelo período que você não puder exercer a sua atividade, né? Ele é indicado mais para profissionais liberais. Por quê? Se você tem um emprego, mesmo que você sofra um acidente e não possa trabalhar, você tem o salário certo, né? Sim. Você não vai deixar de receber o seu salário. Mas, assim, não é que não seja interessante você ter um DIT, mesmo você tendo uma CLT, mesmo você sendo CLT. Mas o mais indicado é para profissionais liberais, como nós. Sim. Né? Nós dependemos totalmente da nossa mão de obra para gerar renda, né? Da nossa saúde para gerar renda. Se eu ficar sem poder trabalhar por um acidente ou por uma doença, eu não tenho como gerar renda. Aí eu vou ficar como? Prejudicada, dependendo dos outros para poder pagar a conta. Então, ele vem para isso. Aí eu vou contratar uma renda e se eu precisar, se eu sofrer um acidente ou ficar doente, eu vou usar esse seguro pelo período que eu não puder exercer minha atividade. E o das doenças graves, como é que funciona? Doenças graves, você contrata. Vamos lá, você contratou, Cida, eu quero um seguro para garantir aí, caso eu venha ter doenças graves, de R$500 mil. Né? Para, se eu tiver um câncer, eu ter esse dinheiro para fazer um tratamento alternativo, para fazer uma viagem que eu quero. Eu vou morrer, então eu quero viajar. Ai, dá para pegar Não, o dinheiro é seu, o dinheiro é seu, você vai fazer o que você quiser. Né? Então, você contratou, foi diagnosticado com doenças graves. Isso são antes vários... de ser diagnosticado, né? Não pode ser tipo, tive diagnóstico sim, não. Com pré-existência, não. Você não pode ter pré-existência para contratar, né? Sim. Então, você contratou lá, você não tem nenhum caso de doença, né? Você está com a sua saúde perfeita, contratou, mas daqui 1 ano você foi diagnosticado com câncer. No caso de, por exemplo, tem doenças que tem uma pretensão maior de ter algumas pessoas, por exemplo, minha família, estou dando um exemplo, não que tenha. A família tem câncer, eu tenho predisposição a ter câncer. Isso influencia no valor ou não? Não. Desde que você não tenha, né? Você não tendo, o que não pode é você. Porque se você tiver, a seguradora não vai querer você, não. É igual plano de saúde, meu filho. Obrigado. Que legal saber disso. E vamos falar um pouquinho... O interessante é que ele é pago no diagnóstico. A pessoa não precisa estar morrendo para receber, não, viu? Ele é pago no... Por exemplo, um exemplo que eu vou dar de um cliente que nós temos. Ele fez em 2020, no início de 2020, uma apólice de seguro comigo e contratou doenças graves. E no final de 2020 ele foi diagnosticado com leucemia. Nossa. Aí ele recebeu. Ele pagou do tratamento dele. Como ele usou, eu não sei. Ele recebeu. E ele é autônomo, o cara é personal trainer. Ele é personal trainer, entendeu? Eu acho que eu lembro desse caso, eles tinham falado pra gente. E ele tinha o DIT também, ele recebeu o DIT também, que é o Diário por Incapacidade Temporária. Sim. Tem um exemplo muito bacana também, para o pessoal que é da área de odontologia, né? Então, o dentista ele usa muita mão, né?
Então, você imagine ele perder, por algum motivo, a locomoção. Pode ter bursite, pode ter um parte da locomoção com a mão, e como é que ele vai conseguir trabalhar, né? Então, aí o DIT já é muito importante, principalmente para esse pessoal, que usa muito, né? Esse DIT, ele tem uma média de tempo? Como é que funciona essa... Tempo para quê? Para receber? Não, porque, por exemplo, que nem ele falou, a pessoa pode, né, contratar esse tipo de serviço e ter uma doença que vai ficar por essa vida. É importante a pergunta. O DIT, ele paga até 365 diárias. Então, ele não é pro resto da vida. Ele paga até 365 diárias. Entendi. Então, por que até? Porque depende muito da doença. Por exemplo, LER é 90 diárias. É o máximo que ele paga. Né? LER, DOR. Então, assim, dependendo da doença, túnel do carpo é 90 diárias. Aí já for doenças graves, aí já é 365. O que vai determinar o prazo? O atestado do médico. Então, o médico é quem vai dizer quanto tempo ele vai ficar parado. Por mais que seja uma doença grave, às vezes o médico não dá 365. Às vezes o médico dá 6 meses de tratamento. Entendeu? Legal. Essa daí é nova pra mim. Não sabia não Eu disso. sempre pergunto, quando a gente fala em seguro de vida, né? Aos nossos clientes, qual é o seu maior patrimônio, né? Aí muitos falam assim, não, meu maior patrimônio são meus filhos, né? É minha mãe, é meu pai. Mas não é. Nosso maior patrimônio somos nós mesmos. Porque sem a gente, para tudo, né? Com certeza. Você imagine você com família já constituída, com filho e tudo, de repente você não está mais aqui. Como é que vai ficar a sobrevivência desses seus filhos, né? Então, veja a importância de um seguro de vida, né? Sabe o que eu acho engraçado? Quando eu trabalhei na Drogazil, isso. Eu lembro até hoje. Lá na Drogazil, quando eu fui pra São Paulo, isso há muito tempo atrás, tá, gente? Tem um seguro de vida, né? Contratado pela empresa. E aí tem que colocar lá quem você oferece. Eu não era casado com Raiz, eu era noivo de Raiz ainda. O pessoal, você vai botar o nome da sua namorada? Eu falei, não, eu vou botar. Eu nem lembro quem eu botei. Não sei, acho que eu botei ela e botei meu pai e minha mãe. E foi engraçado que quando eles falaram assim, não, gente, só pelo amor de Deus. Aí é uma pergunta que eu vou fazer pra você. Não bota o nome do papagaio, do gato, do cachorro. Tem gente que bota pro gato receber o seguro de vida. Já teve cliente que chegou pra falar, eu quero contratar o seguro saúde porque eu quero dar pro meu gato, pro meu cachorro. Porque na Eu já Drogazil... vi isso nos Estados Unidos. Na Drogazil acontecendo, mas teve aqui isso, nunca vi, velho. não. Eu fiquei, meu Deus, que mentalidade. Não, aqui não paga, não. Não existe isso, Não, mas já chegou algum cliente assim, eu queria contratar o seguro de vida pra Não. dar pro meu cachorro. Não, aqui ainda é essa... Mas, ó, eu já Tem tive muitos essa casos experiência. aí até engraçados, mas assim não. Pra Eu já animal, não. tive essa experiência na Até Drogazil. porque a seguradora não indeniza, né? Ela Não, com ela indeniza certeza. pessoas, né? Com Animais certeza. não. Achei muito engraçado. Agora, hoje você pode contratar uma coisa interessante. Hoje você pode contratar o seguro de vida com uma assistência funeral PET. Olha. Então, você pode contratar com assistência funeral. Se seu pet morrer, você tem assistência funeral pro seu pet. Aí você pode. No caso, o Aí seguro é de dica. vida é da pessoa. É da mas pessoa, dentro tem isso. Tem aí não é uma cobertura, é uma assistência. Então, como é que funciona? A seguradora ela vai indenizar a você, o tutor daquele animal, acho que é R$600 o valor, para você poder enterrar o animalzinho. Interessante ele, isso. não tem? Tem crematório. Tem crematório e tudo. Me explica uma coisa. Quais são, você vai me dizer, todos os seguros que existem hoje? Vixe, aí você Porque, fez ó, uma pergunta. é uma pergunta Complexa. complexa, mas eu acho, Complexa. inclusive... Fala, assim, pelo menos os principais. Não, acho que inclusive, dá pra depois ir eu ia partindo perguntar de- pro Eduardo uma coisa. Eu tenho uma vontade de comprar instrumento. E ultimamente eu tô assim, com uma vontade de comprar um instrumento Não, mas aí é caro. consórcio, é outra Mas eu não coisa. sabia, eu não sei. É uma coisa que também eu vou perguntar, aproveitar aqui no podcast pra perguntar. Porque assim, existe seguro de auto, existe seguro de vida, e isso são os que a gente mais conhece. Mas, ó, existe seguro condominial, empresarial, seguro de que mais? Ó, seguro é um mundo, né? Vamos dizer assim, muito amplo. Né? Existe uma carteira gigantesca. Então, hoje você pode contratar seguro para quase tudo. Você contrata seguro para celular, seguro para sua casa, seguro para o condomínio, seguro de garantia verdade, eu de tenho seguro contrato, registrado. contrato de prestação de serviço. Se você é uma empresa que presta serviço, tem um RC para prestador de serviço, seguro garantia, seguro de obra, Tudo, né? de vida, meu Deus, são tantos seguros, tem
Mas os mais vendidos são quais? Aluguel, os mais vendidos? Os Sim. mais Os vendidos mais- é mais empresa, alta, né? residência, auto, vida, condomínio, garantia contratual, Hum. porque o garantia contratual é um seguro que os órgãos públicos, ele não faz nenhuma obra sem. Todas as obras de órgão público, ela tem uma garantia. O que mais que a gente pode falar aí que é o mais vendido? Isso que as pessoas conhecem mais, né? Porque É, eu percebo que o brasileiro não tem ainda tanto hábito de... Não. É seguro. Cultura, né? essa A cultura. não tem. Cara, assim, Mas tem uma carteira gigantesca. você me lembrou, eu também tenho seguro com eles de residencial. A gente tem um Eu bocado tenho de 3 seguros com ele, vida, residencial e auto. E não deixo de sempre estar Tem com seguro eles. cyber. O que seria esse seguro cyber? Seguro cyber é um seguro que ele vai proteger caso as pessoas que trabalham com... Seja hackeado, algo assim, né? Isso, com proteção de dados, né? Então, No caso a dos empresa foi influencers. hackeada e aí esse seguro ele vai cobrir aquele prejuízo que aquela empresa teve com esse hacker. Sim. Às vezes tem que pagar até esses hackers, eles cobram, né? Cobra. Cobra. Para você te devolver, aí esse seguro ele vem para isso. Interessante. Interessante. Não conhecia isso também, não. Galera, Pra você ver como é um ramo em que tem muita informação e que as Demais. pessoas não fazem a menor ideia. Olha, eu vou ser sincero, eu contratei seguro residencial pela primeira vez, foi por conta de uma última vez que a gente alugou a casa, não foi? Foi obrigatório, o cara pediu o seguro residencial. Só que aí a gente se mudou e nesse não pede. Mas aí eu, conversando com a Cida, ela falou, Diego, mas você tem isso de benefício, coisa assim, que ela já tinha me falado. Eu não, sabe, cabeça besta, eu não tinha me atentado, eu falei, meu Deus, tanta coisa que eu posso usar. Agora sim, é sério, o seguro, acho que o seguro residencial daqui a pouco liga pra Cida, falando, Cida, eu quero cancelar com ele. E tanta coisa que eu peço pra resolver. Máquina de lavar, manutenção de ar-condicionado. São as assistências, né? As assistências, colocar as cortinas. Gente, tem até avaliação, porque deu um problema lá no meu vizinho, deu infiltração de água, não acontece, infiltração de água no vizinho de baixo, pelo quarto, pelo ar-condicionado. E aí ele cobrou lá o porteiro falar comigo. Aí eu falei, beleza, eu tenho seguro, vou chamar o seguro aqui pra dar uma olhada no meu ar-condicionado pra saber se tem algum problema. Aí eu chamei o seguro, o cara veio, Diego, não tem problema nenhum no teu ar, né? O que tem é porque tem uma gosminha que fica aqui, ele foi, deu uma limpezinha e só mais nada. Aí ele falou, mas se você quiser acionar o seguro pra uma avaliação, aí a gente vem, avalia pra ver se o dano que tá acontecendo lá embaixo é culpa aqui dessa parte desse apartamento e o seguro cobre. Eu falei, ô louco, meu. Porque isso aí é assistência 24 horas, aí depende da assistência que você contrata, porque o seguro ele tem várias assistências, né? Então, ele tem assistência básica e tem assistência mais completa. Então, de acordo com a assistência que você contrata, você vai ter vários benefícios dentro dessa assistência. É interessantíssimo, assim, graças a Deus, assim, o problema não era nosso, foi na junta lá, realmente, da parte do ar-condicionado, do próprio apartamento do cara. Mas como estava na garantia da construtora, a construtora mesmo se arrumou lá. Tem até hoje no seguro tem até pensão por morte. Ô, louco. Já pensou? Você pode contratar, junto com o seguro de vida, você pode contratar pensão por morte. Vale mais a pena do que pagar INSS, né? Não é? São várias. Agora, são seguro, muitos seguros, muitas antes coberturas. de a gente ir pro consórcio, porque assim, os dois são cereja do bolo pra mim, assim, são duas coisas que eu entrei primeiro no alto, né, no seguro, na parte de seguros, porque pra mim eu vejo como necessidade, eu não vejo como um custo. Eu vejo como realmente necessidade, né? Que nem o Eduardo fala, eu tenho patrimônio, ali eu tenho que proteger esse patrimônio. Ou não desamparar aquelas que vão ficar se algum dia eu for partir. Seguro de carro, Cida, o que você vê assim que trava muitos brasileiros de fazer seguro de carro? Por quê? Ou de moto? Os dois. Uma das coisas hoje é valor, né? Porque as pessoas acham caro pagar R$3.000 no seguro. Ele paga 300 mil num carro, mas ele acha caro pagar 3 mil no seguro. Mas esses R$3.000 é mensal ou anual? Anual. No ano. Mas eles acham caro. Ele paga 5 mil de PVA, mas acha caro pagar o seguro. Né? Então, a maior dificuldade hoje de ter o seguro é valor. Por quê? Tem no mercado a tal das proteções veiculares, que não é seguro. Todo mundo sabe, explica um pouco dessa diferença. Hoje foi regulamentada a proteção veicular, né? O Congresso regulamentou, porém, para que eles se adequem, existe ainda não, a maioria, acho que
eu acho que nenhuma ainda conseguiu se adequar Então, eles oferecem regras, muito menos do que o seguro? com certeza, né? Porque Sim. a regulamentação, eles precisam cumprir exigências. Uma delas, eles precisam ser SA, porque nenhuma seguradora não é SA, todas as seguradoras são SA. E as proteções veiculares, para elas serem regulamentadas, funcionar dentro da lei, elas têm que ser SA. Como é que funciona a proteção veicular? Você contrata lá uma proteção veicular, você é de uma cooperativa. Você é sócio daquela cooperativa, então você passa a ser... Você não é um segurado, você é um associado. Né? Ela não é Entendi. seguro, tanto que ela nem pode vender como seguro. Ela não pode usar a palavra seguro, só depois que ela se regulamentar e estiver dentro da lei. Mas enquanto Sim. ela não regulamenta, ela não pode nem usar a palavra vender para você como seguro. Então, ela não é um seguro, ela é uma proteção. Então, ela tem... você tem um risco de... Se essa associação, hoje ela abriu as portas, fez lá 500 seguros, 500 proteção veicular, certo? Deu uma catástrofe aí em Maceió, dessas 500, 300 carros foram afetados. E ela não tem recurso para pagar os 300. Alguém vai ficar no prejuízo. Sim. A seguradora não. A seguradora, ela por obrigação, ela tem que ter, né, uma reserva técnica, que eles chamam, para esses casos de grandes catástrofes. Então, ela é obrigada a indenizar todo mundo. Que nem aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso. Ela é obrigada a indenizar. Com certeza deve Entendeu? ter gasto um dinheirinho bom. A Porque seguradora. existem órgãos que regulamentam e fiscalizam. Sim. A proteção veicular não tem esse órgão ainda que regulamenta e fiscaliza. Só, como eu disse, depois que ela se adequar à norma e ela for regulamentada, porque quem vai regulamentar ela também é a SUSEP, a SNP, um outro órgão que vai regulamentar eles, e aí sim eles vão estar dentro da lei, mas enquanto não acontece... Então, essa lei já foi aprovada e foi falta aprovada, eles têm que se regulamentar. Sabe o que eu acho engraçado? Eles vendem. Mas a maioria não vão conseguir. Mas eles vendem como se fosse seguro. Eles não falam segurador, eles falam proteção regular. Mas nos itens, é como se fosse seguro. Um seguro completo. Fora que eles acabam fazendo só recuperação do seu carro, né? Com peças usadas, né? A maioria, tem essa situação, se né? o carro deu PT, ele vai querer recuperar seu carro. Sério? Vai querer Ele recuperar. não vai te dar o valor Ele vai total fazer do de carro, tudo da para tabela recuperar FIP. seu carro. Um carro que não tem como recuperar, mas ele vai fazer de tudo para recuperar. Complicado. Então, assim, é para você ver como é a importância dos seguros. Às vezes, assim, uma coisa que... Porque, assim, a R$3.000, não pensa só em R$3.000. Você pode dividir isso em 10, a depender da seguradora, 12. Você pode deixar seu cartão e ele vai cobrando recorrentemente no seu cartão. Tem umas que é raridade de boleto. Que mais, Cida? Tem várias modalidades de pagamento, que eu acho que, assim, é falta de responsabilidade da pessoa. Eu vejo assim que... É falta de prioridade. Prioridade. Geralmente eu faço a conversão em percentual, né? Porque quando você compra um carro, seja ele novo ou usado, na hora do emplacamento você tem que pagar o IPVA. E esse IPVA, depende do estado, ele pode chegar a 4% do valor do veículo, né? Entre 3,5% e 4%. Então, praticamente um seguro de um automóvel é nesse percentual de 3% e 4% do valor do veículo. Vai depender muito do perfil do cliente, né? Do dono do veículo, esse tipo de coisa. Mas, assim, geralmente é de 3% a 4%. Se passar um pouco mais, é mínimo. E aí o cara tem que pagar esse PVA, praticamente no carro novo é à vista, e se não for à vista é parcelado em até 6 vezes e ele não reclama, né? E aí quando é para proteger o veículo dele, que ele passa 12 meses lá com o veículo protegido, ele acha caro, né? E ainda tem outro detalhe, né? No seguro de auto, hoje não existe mais o DPVAT, né? O governo ainda estava tentando reativar o DPVAT e não tem mais hoje, né? Então, no seguro do auto, tem justamente o seguro que protege vidas, né? Passageiros. Os passageiros. E aí, nem isso a pessoa, ele pensa, porque se eu tiver um acidente com o carro e tiver um acidente com vítimas, eu tenho uma cobertura no meu seguro auto que vai arcar com o prejuízo das vidas, né? Que é o APP. Que é o APP. Então, assim, tudo isso aí é questão justamente de prioridade, né? E de proteção, tanto de você como para terceiro, que muita gente não faz. Que eu, assim, sinceramente, a gente é ser humano, pô. A gente erra. Ninguém aqui é santo, pegar um carro, uma moto, vai dirigir e não vai cometer, às vezes, um erro ou outro.
Mas saiba também assumir a sua responsabilidade e, assim, se existe o seguro para te auxiliar nessa situação, e é sério, sinceramente, assim, já bateram no meu carro e a Cida me deu toda a assistência possível. Eu não tive dor de cabeça com quase nada. Então, assim, eu recomendo hoje 100%, vá atrás de uma corretora. Vale a pena você ter um corretor atrás de você ali te auxiliando, pô. Eu até entendo que alguns carros não vale a pena fazer seguro, porque são carros muito velhos, né? Eu até compreendo, porque às vezes realmente o carro custa 10 mil, o seguro fica 5, né? Então aí realmente não vale a pena. Mas esse cara, ele pode contratar um seguro só para terceiros, que é barato, que ele vai pagar aí menos de R$ 1.500 por ano, talvez, dependendo do carro, Vai até evitar uma dor menos. de cabeça, né? E se ele colidir com um terceiro, ele não vai ter a dor de cabeça, porque o meu carro, se eu bater, eu ponho na garagem, o dia que eu tiver dinheiro eu conserto. Mas o terceiro, cara, você bateu, pode ser um carro zero, um carro velho, o cara vai querer que você pague. E na hora. Lógico. E na hora, ele não vai querer esperar. Ele vai ficar no seu pé até você pagar. E você não tem condições de pagar o seu, vai ter condições de pagar o terceiro? Então, faça pelo menos para o terceiro, que é barato, e você não vai ter dor de cabeça nenhuma se você causar um acidente no trânsito. Aí aproveitando o contexto, né, lembrando que existe muito motociclista, né, motoqueiros, na verdade, né, no trânsito, e pela forma imprudente que eles pilotam essas motos, a incidência de acidentes é muito grande. Aumentou muito. Grande mesmo. E aí você imagina você tá com o seu carro lá e você não ter o seguro e por alguma situação há um atropelamento de um motoqueiro desse, com morte, né, ou com incapacidade total, e aí você tá sem um seguro. Olha o problema que você vai ter. Problema sério. Então, assim, Seríssimo. eu particularmente, eu prefiro manter o meu seguro e sempre recomendo que quem tenha carro, faça o seguro. Até por essas situações. Tanto Mesmo pela a pessoa proteção não do sendo patrimônio, errada, né? e essa parte do APP, que é importantíssimo, né? Com certeza. Não tenho dúvida disso, entendeu? Ó, um cliente meu, ele atropelou um motociclista no interior. O cara ficou com uma invalidez parcial. Sim. O seguro dele indenizou as despesas que ele teve hospitalares e mais a cobertura que ele tinha de danos corporais, que era 150 mil, que ele tinha na apólice dele. A seguradora indenizou o terceiro. Se ele não tivesse esse seguro, quem ia ter que indenizar é ele. É aí mesmo. Porque o cara ia cobrar dele. O cara ficou parcialmente inválido. Né? Então, o cara ia querer que ele pagasse, Sim. né? Mas aí ele tinha, o seguro foi e indenizou. Então, é muito importante você ter seguro, principalmente para terceiro, com a cobertura de danos materiais e a cobertura de danos corporais. E, gente, nem sempre é caro. Eu vou dizer o meu caso. Eu tenho hoje, atualmente, o meu carro é um hatch, é um C3zinho. Eu já tenho ele há 4 anos, graças a Deus, é meu guerreirinho, minha joaninhazinha. Mas assim, a gente tá agora tô no processo de troca de carro. E eu fui fazer a pergunta pra Cida, da última vez que eu sentei com o Eduardo pra fazer aí a questão dos cálculos de investimento. Eu sentei, Cida, vê aí pra mim, por favor, o seguro foi do Fastback, né, Abarth, 2025. Ela foi quanto? 300 e poucos reais por mês, deu 3 mil alguma coisa por ano. Eu falei, oxe, Cida, que história é essa? Basicamente é a mesma coisa do meu atual. Eu tô saindo de 2019, pagando 300 e poucos reais por mês e vou para um 0 quilômetro muito mais caro, pagando 300 e pouco por mês. Mas que pode, né? Então, tipo assim, gente... Explica essa conta. Não, ela explicou que depende da marca, porque o meu é Citroën, o outro é Fiat. Existe também esse processo a depender das marcas. Né? Porque o seu carro não fabrica mais, né? Sai de linha. Também tem tudo isso, né? Tudo isso conta. Só que, gente, qual é o problema de você pegar o telefone, que em qualquer lugar tu acha, a Top Corretora tem site, tem no Google Meu Negócio, tem Instagram, liga pra Cida, pergunta, Cida, quanto é que tá meu seguro aí? Consegue dividir em tantas vezes? Pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, gente, pelo amor de Deus. A cada 10, um tem. Nossa, pelo amor de Deus. E hoje o seguro de carro também, ele tem tantas vantagens que o cliente desconhece, né? Eu sou o tipo de corretor que eu ofereço tudo. Eu quero que o meu cliente, qualquer necessidade que o seguro possa oferecer, eu coloco. Aí o cliente olha e fala, não, mas está muito caro, tira isso, tira isso, tira isso. Né? Mas o seguro ele é muito amplo hoje. Ó, você tem cobertura que você pode contratar para reparo rápido. Como é que é isso? Cara, isso já me salvou tanto. Você bateu o seu carro num terceiro, encostou numa pilastra, sei lá, arranhou o para-choque, arranhou uma porta,
Né? E esses pequenos serviços não ultrapassam a sua franquia, então você não tem nem como usar o seguro, né? Mas você usa o Reparo Rápido, que é uma franquia bem baixinha. É bem barato mesmo. Ó, a experiência e aí você vai lá e arruma seu carro fica lisinho, experiência minha. de novo. Essa querida linda, maravilhosa. Sempre sou eu, né? Então, arranhou a porta do carro, acho que foi do passageiro, do lado do motorista. Mano, ia sair uns R$500 pra pintar a porta, mano. Uns 500, 600 reais. Muito mais. É mais. De 800 a 1.000 reais. Eu nem sei. Eu nem perguntei. Sabe quanto eu paguei? R$150. O seu carro ficou lindão, né? Fica lindo. Olha, Reparo Rápido. Foi a melhor coisa que inventaram na vida. E também teve uma vez que bateram, não foi? Um motoqueiro bateu. Teve há muito do tempo outro lado. atrás. É porque só arranhou, né? teve uma recente Deu que eu não uma vou comentar, mas amassada. teve antes dessa, teve um motoqueiro, eu levando meu filho pra terapia. Ele não tinha carteira. O motoqueiro. O motoqueiro não tinha nada, era um velhinho. Eu acho que ele perdeu o controle da moto e eu tava na minha faixa, ele bateu na lateral e aí amassou um pouco a porta embaixo. Não foi muito prejuízo, assim, pra ser sincero. Mas assim, o seguro, o Reparo Rápido resolveu rapidinho. Paguei também R$150. Mas aí esse cara falou que ia cobrar uns R$1.000 e poucos pra fazer. Eu tenho até um exemplo para contar, que é engraçado. Nós temos uma segurada, ela tem hoje 80 anos. E ela tem um Honda Fit. Nem fabrica mais um Honda Fit. Esse carro é segurado com a gente já faz algum tempo e ela tem um seguro rápido, né? Então ela saiu batendo no carro inteiro. Nas portas, o carro todo batido, cheio de arranhão. Aí ela foi pra Honda, né, pra fazer o serviço de pintura lá. Eles cobraram acho que 11 mil na época pra fazer. 11 mil reais. Aí a gente lembrou do Reparo Rápido, né? Aí acionamos, ela gastou R$1.000 e poucos e o cara saiu recuperando o carro dela todinho. Ficou zerado o carro dela. Tá vendo? Com 10% do valor da autorizada. Então, no caso, não é só para um local do carro. Dá para fazer depende da seguradora, né? Tem seguradora que quando você contrata é só uma parte só. E tem outra que são todas as partes do carro. Aí você paga por parte, tem um né? limite. Essa cobertura ela tem um limite para você utilizar. Então, aí, vamos lá. Estragou lá 3, 4 peças. Se essas 3, 4 peças superar o limite que você tem, a seguradora vai dizer para você que não só vai autorizar tantas peças. Entendi. Entendeu? Então, existe um limite que ela libera. Uhum. E é uma utilização por ano, geralmente. Mas aí junta tudo, ajuda né? muito. Junta tudo que deu errado no ano e gente, ajuda. Ó. Vai arrumar. Inclusive, o meu carro, ele tem... gente, se eu for falar para de seguro aqui, a gente vai longe. Tem, pneus e rodas também. Sim. Cobertura, que você tem pode assistência contratar. elétrica. Que é adicional, né? Você pode contratar ou não. Aconteceu com um cliente meu. Ele bateu num buraco e estourou o pneu de uma caminhonete. Quanto que é o pneu de uma caminhonete? Que eu nem sei. R$3.000. 2, 3 mil reais a depender da caminhonete. Pronto, se eu não me engano, ele pagou, eu não lembro quanto foi a franquia, mas foi 300 e pouco. E a seguradora trocou o pneu dele. Tu não lembra não do caso do vidro? Sim. Meu filho, ele é autista, como eu já disse. Ele teve uma crise uma vez que a gente viajou para fazer um trabalho, atender um cliente. Ele teve uma crise, ele começou a pular. E aí o meu vidro é aquele côncavo, que é o Zenith, que fala, né? Esse vidro custa R$4.500, R$4.700. Na época, né? Hoje deve ser mais caro. Ele bateu com a cabeça no vidro, óbvio que eu me preocupei com ele, vi, não tinha nada. Ele trincou o vidro. Mano, depois que eu vi que a cabecinha dele tava ruim, eu peguei e fiquei no ódio. Falei, pronto, R$4.000, me lasquei, não posso dar com o vidro quebrado. E você achava que o seguro não cobria, isso, né? Aí eu liguei... Isso foi no fim de semana. Eu falei, Diego, calma. Segunda-feira a gente fala com a Cida, não tem estresse não. Aí eu liguei pra Cida, não, Diego, cobre, vai lá, não sei o que, paguei R$750. Aí eu me acalmei, né? Falei, oxe, 4 mil lá cacetaram, Jesus! E aquele côncavo, mano, aquele vidro é caríssimo. Então assim, gente, seguro, sinceramente, é necessário, na minha opinião. Tem mais alguma pergunta de auto ou posso passar pro consórcio? Não, eu ia até comentar com ela que muitas pessoas também que não têm o seguro alto acham que, por exemplo, assim, eu bati no carro de uma pessoa. Aí fala, não, fala que foi você que bateu em mim e aí coloca meu nome. Eita, já verdade. vi muito isso acontecendo. E aí, eu sei que o seguro depois vai atrás dessa pessoa, né? Para reaver os valores do dano causado. É o famoso ajeitadinho, né? Sim. Isso é considerado até fraude. Sim. Né? Porque você não pode. Se você não é o causador, você não pode assumir uma culpa que não é sua. Né? E nem é aconselhável, até porque esse cara futuramente ele pode entrar contra você porque você assumiu uma culpa que não é sua. Né? Então, assim, você bater em você
o que você faz? Ele não tem dinheiro para pagar? Pague a sua franquia, passe para a seguradora e a seguradora ela tem o direito de regresso. Aí ela vai cobrar o prejuízo que ela teve. Vai devolver sua franquia? Não, mas ela tem direito a subrogação. Então, ela vai entrar com um processo contra aquele causador. Aí, se você fez isso, né, para dizer que foi ele, eu que bati, não foi ele. E a seguradora descobre que não, que quem bateu foi o cara. Ela vai entrar com regresso. E pode correr o risco de você acabar perdendo o seguro? Pode correr o risco dela cobrar de você. Não, ela cobrar de você, que na verdade... Porque aí você usou de má fé. Sim. Isso. Pepino grande. Esses arrumadinhos acontecem da seguinte maneira. Ó, fulano, eu pago tua franquia, tu conserta meu carro, eu conserto o teu e vai consertar o teu, e fica tá por tudo isso, certo. tá tudo Cada certo. um conserta o seu. Cada um conserta o seu, mas eu pago a sua franquia por causa disso, porque eu fui errado o assunto. A seguradora vai cobrar dele. Mas a seguradora vai cobrar ainda, porque na verdade o prejuízo ali não é só a franquia, né? Tem mais coisas. Tem. Aí quando o cara for cobrar, o cara fala, mas eu já negociei com o outro dizendo que eu só pagasse a franquia Não, mas dele. Aí entra em fraude, entra numa situação, você se complica todinho. Gente, é que nem eu falei, é bom ter uma corretora por causa certinho, disso. Né? Por quê? Numa dessas, eu tiro dúvida com a Cida. Eu falo assim, o que você acha melhor? Isso e aquilo. E aí a gente vai de acordo com a lei, entendeu? Então, já aconteceu comigo desse jeito e eu já paguei a franqueada e hoje tá correndo aí para resolver esse problema com a seguradora e eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas é bom sempre ter uma corretora te auxiliando nisso. Tem mais alguma dúvida ou posso passar para consórcio? Sobre isso, pode passar. Gente, muita gente fala comigo assim, Diego, consórcio, vale a pena? E aí, Eduardo, vale a pena? Diego, eu vou aqui fazer, antes de iniciar com você se vale a pena ou não, eu vou lhe dizer o que eu penso em relação a fazer um comparativo do consórcio em relação a uma situação que você vai assim, não entendi. O consórcio é um produto muito democrático. Eu comparo ele a um lugar que a gente vai muito e que ninguém paga para ir, mas que é um lugar muito democrático, que chama-se praia. Então, qualquer pessoa vai para a praia, não vai? E o consórcio, qualquer pessoa pode adquirir uma carta de crédito, certo? Independente da sua renda, ele pode adquirir. Porque o consórcio, além de ser econômico, financeiramente falando, em relação ao financiamento tradicional, ele tem um custo muito baixo, porque ele não tem juros. E ele tem uma flexibilidade muito grande, principalmente na parte de pagamentos, porque ele vai de 50 meses a 240 meses. Então, assim, eu consigo, com que você adquira um bem durável, num valor baixo e num prazo longo, sem atrapalhar o seu fluxo de caixa. E qualquer pessoa pode ter o consórcio. Daquele que ganha um salário mínimo àquele que ganha 50 salários, né? Democraticamente falando, qualquer pessoa pode ter. E o que acontece? O ser humano ele é muito imediatista. Então, quando ele quer comprar um bem durável, tipo um veículo, ou uma moto, ou uma embarcação, um náutico, seja qual bem for, ele quer para ontem, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai para o financiamento tradicional. Só que o que acontece? No financiamento hoje tradicional, no crédito tradicional, ele tem um custo altíssimo, né? Hoje, com essa taxa Selic, acho que está em 13,25, se eu não me engano, você chega a pagar 1,8 de taxa ao mês no financiamento de veículo. E de imóvel, você deve estar pagando hoje em torno de 11%, 8%, 9% ao ano, mais a correção que ultrapassa seus 16, 15, 16 ao ano. E você pegando um consórcio hoje, por exemplo, de imóvel, ele está na faixa de 1% ao ano e de veículo no máximo 2,4% ao ano. Então vai depender muito da administradora, do prazo, da taxa de administração. Então, assim, não tem nem o que comparar um consórcio hoje em relação ao financiamento. O que é que você pode comparar? É a rapidez de você ter o crédito para comprar o seu bem. Lógico, o financiamento ele é imediato, você já compra logo. No consórcio é médio e longo prazo. Então, você tem que fazer um planejamento de compra de bem, né? Então, assim, para aquele que quer hoje adquirir o consórcio de uma forma mais rápida, ele tem algumas situações que ele pode acelerar o processo de contemplação, né? Que chama-se lance, que aí eu tenho um lance livre, eu tenho um lance fixo e tenho um lance embutido, tá? São 3 tipos de lances. E aí eu vou falar da característica de cada um, tá? O primeiro, lance livre, ele já está dizendo o nome. Lance livre é o que você tem de recurso. Então, quem der o maior lance no grupo vai levar o crédito. Então, um exemplo, 10 pessoas deram um lance lá
de 30, 40, 50. E aí, o recurso que tiver naquele mês do consórcio, onde todos pagaram, né, todos os membros pagaram, vai ter um recurso lá que vai ser suficiente para pagar o consórcio, o bem de quem vai ser sorteado pela Loteria Federal, porque é um sorteio por mês. Então, o recurso já está ali para ele. E os demais é quem der lance. Então, o recurso que tiver lá disponível e a quantidade de pessoas que der lance, o maior vai levar. Então, os maiores vão levar. Então, quanto mais pessoas der lance e os percentuais maiores vão levando de acordo com o... Pode falar. Uma dúvida. No caso, nessa situação de lance, só uma pessoa é contemplada a mais, além daquele que é sorteado? Não. Ou podem ter vários? Não, isso é o que acontece. Uma pessoa é sorteada pela Loteria Federal. Tá? É o sorteio normal. Os demais é o lance livre. O lance livre é quem der mais. Por exemplo, se eu, você e o Diva, que nós dermos lance no nosso grupo de consórcio, por exemplo, eu dei 40%, você deu 45%, ele deu 48%. Se o recurso que tiver no grupo lá, naquele mês, onde todos pagaram, o recurso for suficiente para contemplar as 3 cartas, vão ser completadas nossas 3 cartas. Se não, só a dele, só a minha, só a sua. Vai depender muito do mês. O que foi juntado lá, dos pagamentos dos consorciados, e mais o que você está dando de lance lá para pagar. Entendi. Aí junta o valor todo e aí contempla as cartas, entendeu? O grupo de veículos é o que contempla mais rápido, porque os valores são menores e os valores que entram no grupo de recursos são maiores. E aí pronto, vem um lance livre, aí depois vem um lance fixo. O lance fixo é limitado a 40%, vai depender da administradora, tem umas que é 30%, outras são 40%. O que é bom no lance fixo é que ele não concorre com o lance livre. Você pode dar o lance livre e você pode dar o lance fixo. O que é o lance fixo? Vamos supor que 10 pessoas deram um lance fixo. Então vai ter um sorteio entre essas 10 pessoas. Uma dessas cartas sai. Certo? Entendi. Então assim, se só uma der um lance fixo, ela já leva de cara. Mas geralmente quem tem grupos com lance fixo, ele dá o lance fixo e ele vai concorrer entre aquelas pessoas que deram lance fixo. Então ele tem mais uma oportunidade de ser contemplado pelo lance fixo. Em média, quantas pessoas estão numa carta dessa? Tipo... Vai depender muito do grupo. Tem grupo que vai de 300 pessoas a 900 pessoas. Entendi. Isso eu estou falando da administradora que eu trabalho muito, que é a Porto Seguro. Tem outras administradoras que tem 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. Então, tudo isso você tem que olhar na hora de contratar um consórcio. Aí a importância de você ter um corretor. Você ter um corretor que Sim. justamente ele faça uma venda consultiva, que é o que nós fazemos. Sim. Então você tem que olhar tudo isso. É taxa de administração, prazo, quantas pessoas tem no grupo, Sim. como é o percentual de contemplação desse grupo. Então tem várias coisas que a gente tem que analisar na hora de fazer adquirir essa carta de crédito. E aí tem um lance embutido, né, que é o último lance embutido. O que é que acontece? O lance embutido, você perde um percentual da sua carta de crédito. Então, vamos dar um exemplo. Você faz uma carta de crédito de 100 mil e você vai usar até 30% da carta de crédito. Então, 30% de 100 mil, você perde 30 mil. Você vai ter direito a usar 70 mil reais da carta de crédito. E aí, se você quiser, Eduardo, eu quero aumentar o meu percentual de lance para me favorecer na contemplação, eu vou dar mais, um exemplo, 20% de recurso próprio meu. Então, aí eu vou dar o quê? Vou dar mais ou menos 45%, 47% da carta de crédito. Entendi. Aí, Eduardo, por que não está dando 50%? Porque a conta que muita gente não faz é o seguinte. Quando você vai dar lance embutido, o lance embutido ele é em cima do saldo... Não, saldo devedor da carta de crédito. Então, eu contratei 100 mil e a taxa de administração, um exemplo, foi 18, eu tenho lá um saldo devedor de 118 mil. Então, o lance embutido, ele é contabilizado em cima do saldo devedor do contrato. Sim. Certo? E já a parte que você vai dar de lance é em cima do valor da carta. Por isso que o percentual não chega a 50%. Tá? Porque muita gente não sabe. Então, tem essa diferença entre o percentual do lance embutido e o percentual do lance livre. Mas, assim, chega próximo dos 50%. Porque muita gente não entende, né, o cálculo, né? E assim, no caso, como foi que a gente comprou algumas cartas de consórcio, a gente sabe que pode ser que não saiam todas ao mesmo tempo. Como é que fica nesse caso? Se a gente for contemplado em esse dinheiro fica guardado lá ou eles enviam? Detalhe, como é que boa funciona? pergunta. Então, o que acontece? Para quem não sabe, o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. Então, existe lá todas as suas normas e uma delas é que a carta, ao ser contemplada, a administradora, enquanto você não utiliza o recurso para a compra do bem,
esse recurso tem que ficar sendo remunerado. Por que essa remuneração? Para você não perder o poder de compra do seu bem. Porque o bem, ele vai tendo os aumentos que a gente tem, porque depende do que você contratar, é a correção pelo IPCA e imóvel pelo INCC. Então, esse recurso ele tem que estar lá sendo rentabilizado até você comprar o bem, justamente para você não perder o poder de compra. Isso é uma obrigação que a administradora tem que ter na hora que é contemplada a carta. Então, um exemplo, Eduardo, eu contemplei uma carta de 100 mil. E aí, vai ficar aplicado quanto? 100 mil. O seu valor lá todo vai ficar aplicado. Então eles não entregam esse dinheiro. Ele fica lá, ele vai ficar aplicado lá, rendendo. Entendi. E na hora que você, Eduardo, eu quero contratar agora, comprar o bem, ele vai pegar aquele valor que já está lá rendendo, depende do prazo. Você pode passar lá quanto tempo for, ele está lá aplicado. E na hora que você for, eu quero usar a carta de crédito, ele vai pegar o valor total e vai disponibilizar para você comprar o bem. Com mais atualizado. Atualizado. Isso, atualizado. Interessante. A gente usa muito essa... Porque assim, você não pode pensar que o consórcio é uma aplicação financeira. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele passa a ser... Eu vou dar aqui um exemplo. Se eu chegar para você hoje e lhe fazer uma pergunta, você tem 100 mil aplicados hoje na sua conta? Não, com relação ao consórcio, sim. Mas... Não, tudo bem. Assim, então, se eu for pensar dessa forma... O que acontece? Se você hoje for juntar para ter 100 mil, você vai ter que disponibilizar de um tempo grande, não é isso? Você tem que ficar lá fazendo um aporte mensal, ele vai capitalizando até você chegar aos 100 mil. O consórcio, você tem essa oportunidade de conseguir ser contemplado num prazo mais rápido, mais curto, até por sorteio mesmo, e na hora que você for contemplado, você pagando uma parcela pequena todo mês, aquele valor vai estar disponível para você lá aplicado, rendendo. Ou seja, vamos supor aqui, eu fiz uma carta de crédito hoje de 100 mil. Daqui a 6 meses eu fui contemplado. Poxa vida, 100 mil lá, aplicado. Eu não tenho 100 mil. Sim. E eu paguei, tipo, R$1.000 todo mês de parcela, paguei 6 mil, eu já tenho 100 mil lá aplicado, rendendo. Ou seja, eu estou ganhando uma aplicação de um dinheiro que eu não tinha. É verdade. Não é isso? E aí, o que acontece? O próprio recurso que ele vai me dar lá de rentabilidade, eu acabo pagando a minha parcela, diminuindo praticamente zero o meu custo, com o tempo, esse dinheiro lá aplicado. Você imagine, hoje a Selic é a 13,25, aí eu com 100 mil aplicado, vai me dar aí uma receita hoje perto de uns R$800 por mês. Esses R$800 praticamente eu pago a minha parcela, que eu venho pagando, entendeu? E aí ainda vou tirar o dinheiro lá todo rentabilizado. Aprendeu a crescer financeiramente? Aí, ó. Gente, engraçado. Sabe que a gente escuta muito, né? Gente que é milionária, bilionária. E essa galera que é milionária, bilionária, só faz consórcio. A maioria não sabe, velho. Quer enriquecer rápido é consórcio. Senta, sei lá, eu tenho 100 mil parado. Contrata uma carta de 500 mil, dá o lance de 100, pega o de 500, compra um imóvel, aluga o imóvel, paga, já contrata outra carta. E aí você vai ampliando. Você vai, é uma alavancagem financeira, né? Você vai aumentando seu patrimônio, através do consórcio. Com custo baixo. Com custo Até baixo. porque no financiamento você não consegue fazer isso, né? Não Porque consegue. você tem que dar entrada. Eu fiz os cálculos. Se eu pegar o meu carro que eu quero, eu vou estar gastando R$80 mil a mais. Com consórcio, acho que é 20 ou 30 mil. Com financiamento. Com financiamento, além do valor do carro, é mais 70, 80... Não, mais 80 mil. Que eu pago a mais pro banco. Isso. Com consórcio, acho que é 30. Não, consórcio você vai pagar. Se você pegar 100 mil, você está devendo 18 mil. Aí. É 18% de taxa de administração. Pelo amor de Deus. Isso diluído no prazo todo, né? Então você vê que... Eu acho que era mais na parte do financiamento, Diego. Não, o financiamento... Eu acho que é quase 2 carros. mil só os juros. Você está esquecendo do que você deu de entrada. De entrada, ainda tem mais. Você tem de entrada. Então, eu tô contando os juros. O consórcio, aquele cara que faz uma compra planejada, que ele realmente não tem pressa, ele espera a contemplação por sorteio, esse é o melhor. Por quê? Porque ele não está disponibilizando de caixa pessoal dele para acelerar o processo de contemplação, né? Então, você vê, eu estou hoje com a carta de crédito de 100 mil, ela foi contemplada com 6 meses, sem eu dar nada de entrada. Aí foi muito bom, né? Mas tem gente que acha que não acontece, que o consórcio demora muito. Vai demorar muito dependendo do que você quer de prioridade para você, entendeu? Sim. Cara, consórcio pode ser a médio e longo prazo, caso você não tenha lance, e curto e médio prazo se você tiver lance. Se tiver recurso para dar lance. Depende de você, depende das suas finanças, depende de tudo. Agora, assim, cara, você quer pagar 80, 100 mil reais a mais no financiamento de um carro de 150, 170 mil, ou você quer pagar 20 mil a mais só?
de administração. É um absurdo, a gente morou no Japão 5 anos, vocês sabem disso. E lá eu conversei uma vez, eu fui na concessionária, os juros lá é 1,8 no ano. Não é nem no mês, é no ano. Aí você bota na ponta do lápis do carro. É um custo de um consórcio aqui no Brasil. É, 1,8 ao ano. cara, é ridículo. Eu fico, meu Deus do céu, porque o Brasil é desse jeito. Mas, bom, aí é cada um. Aí vem minha dúvida. Agora é uma dúvida pessoal minha que eu vou tirar aqui. Eu sei, eu toco, né? Acho que a Cida sabe. A Cida foi da mesma igreja que eu, ou não lembro. Mas eu, na época da minha igreja, tocava guitarra, violão, bateria não. E piano. Eu tenho vontade de ter instrumento. Só que hoje em dia, instrumento tá caro. Tá caro, não vou mentir pra você não, velho. Tem consórcio de instrumento? Não? Quais são os tipos de consórcio que hoje existem? Tem muita coisa, né, que eu sei. O consórcio hoje, a gente classifica ele em 4, mais ou menos. 4. Estourando 5. Aí tem um consórcio para veículos. Consórcio para veículos. Tem um consórcio para náutico. E tem um consórcio de serviços. O de serviços, ele contempla o quê? Viagens, cirurgias plásticas, implantes, transplante capilar, esse tipo de situação. Festas, eventos. Festas e eventos. Interessante. Mas vou fazer o consórcio para fazer meu aniversário de 36 anos. E nós tínhamos também o consórcio para a linha amarela. O que é a linha amarela? São equipamentos de agricultura, né? Máquinas e equipamentos agrícolas. Inclusive, esse agora, algumas companhias pararam de fazer, motivado pela alta inadimplência, né? E muitas máquinas são roubadas, extraviadas, e uma série de situações. Horrível situação. Aí, o que é que a gente indica para você, que você quer comprar um instrumento caro? É você manter um consórcio de auto, e aí esse auto você pode adquirir de uma pessoa da família, você pode comprar da sua esposa o carro que é dela, e aí você faz o dinheiro e compra o equipamento. A única solução que a gente teria seria essa. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, eu faço um auto. Você faz um auto, contemplou. Aí você pode pegar um veículo que seria da família para dar como garantia, né, nessa operação. Você faz como se fosse uma compra, e aí pega o recurso e compra o equipamento. É a única solução que a gente consegue Por exemplo, fazer. se você tiver 2 carros. 2 carros. Você aliena um, pega o dinheiro e compra o equipamento. Ou a outra opção também, né, Eduardo? Você faz um consórcio lá de 50 meses. Terminou 50 meses, você vai pegar em dinheiro. Pra fazer o que quiser. Também fazer o que quiser, exatamente. Não, fazer um consórcio de curto prazo. Curto prazo, uma carta pequena. Contrato, Quanto é que você está falando de equipamento aí? Uns 25 mil, 30 mil? 20 mil, 25 mil. Você faz uma carta de crédito de 25 mil por 50 meses, faz contempla. Você pode fazer até de serviço, que o prazo é menor, 36 meses. Se a pessoa for contemplada, ela vai receber o dinheiro. Vai receber independente se ela for contemplada, não. Se ela for contemplada, ela tem que usar naquilo. Mas ele vai até o final do contrato e não retira. Aí ele vai receber em dinheiro. Pra eu receber, eu tenho que ir até o final. O consórcio é o seguinte, ó. Você fez o consórcio hoje de 36 meses, prazo curto. Aí você contemplou essa carta. Se for para você, depois dela contemplada, vamos supor que você fez uma carta de 30 mil, está devendo 10 mil. Eduardo, eu vou quitar o consórcio. Você quitou, a administradora ela tem até 6 meses para devolver esse recurso todo capitalizado. Aí você recebe. Se não, no final do grupo, você recebe ela com até 180 dias. Tem essas duas situações. Se você já tiver quitado o consórcio, ela lhe paga em até 6 meses. Se não, quando você terminar de pagar a última parcela, ela tem até 6 meses para devolver o recurso todo atualizado. Legal, é uma situação de você também fazer uma compra planejada, de ficar pagando todo mês um pedacinho, contemplou a carta, está lá rendendo, aí você recebe o dinheiro todo capitalizado, você compra o seu equipamento à vista. Que tem outro detalhe também do consórcio, né, que eu não falei aqui, é que você, como essa condição do consórcio, você consegue comprar os equipamentos que você deseja, tipo veículo, moto e tal, até com desconto. Né? Porque o recurso hoje está muito escasso, principalmente da parte de financiamento. Então, assim, na hora que você vai comprar à vista. Né? Não tem troca de bem, não sei o que, você vai comprar à vista, onde você consegue negociar um preço melhor. Tem uma dúvida agora. Tem várias situações, né? Consórcio é bem amplo. É bem amplo. Solar, não tem? Tem de placa solar também, tem. Verdade, que é uma coisa que solar. Ficou em alta na placa solar, eu fui que abrir o consórcio de placa solar também. Também tem. Por exemplo, agora e tem eu o fiquei seguro pensando... também de placa solar. De placa solar. Gente, tudo. Se a gente parar aqui, a gente vai começar 3 horas só de seguro aqui, que seguro tem pra tudo. E eu fiquei agora pensando a respeito de que ele falou que existe consórcio para viagem. E eu quero levar Arthur no Japão daqui a uns anos. E é uma viagem muito cara. Muito cara. Né? A gente vai gastar aí uns 50 mil reais no mínimo para fazer uma viagem dessa. Aí eu fiquei pensando aqui, no caso, se a gente fizesse um consórcio desse,
para eu pegar esse dinheiro e colocar na viagem, eu teria que... Como é que seria isso? Porque, por exemplo, eu pegaria esse dinheiro e pagaria as passagens, ou eu teria que fazer essa viagem com alguma Posso dar um exemplo? empresa, O tipo que eu, CVC, o que eu, por o exemplo? que eu faria, por exemplo, se eu quero daqui a 5 anos, daqui a 5 anos você quer levar Arthur, ele quer Eu com quero 10, que ele né? tiver maiorzinho. Então eu pegaria um consórcio que demorasse 5 anos. Entendeu? Porque o que acontece, mesmo que eu fosse contemplado pela metade, no começo ou no fim, eu terminaria de pagar para pegar esse dinheiro. Pra poder Pode fazer ser de essa alto, de viagem. modo para fazer essa viagem. Eu vou dar aqui um Seria exemplo, certo. para vocês Porque, aqui. assim, Pode falar. Eu poderia pegar esse dinheiro e levar para utilizar lá. É isso que eu tô pensando. Tá entendendo? Por isso, ó, tá vendo a importância de você ter um corretor? Deixa eu te falar uma coisa É. que eu fiz, né? Pra mim na época, né? A minha filha mais velha... Aí, tem seguro viagem também, tá, gente? Gente, Viagem também. A minha filha mais velha hoje, ela ela é dentista, tá com 20... A Eduarda tá com 28 anos já. 28 anos. Criatividade no nome, viu? Mas ela aos 11 anos de idade, eu já estava prevendo justamente o aniversário de 15 anos dela. Sim. Eu fiz um consórcio de 5 anos na época. Aí, tá vendo? Ai. Aí fui contemplado a carta de crédito. Deixa lá. Deixei lá. E aí quitei o consórcio, faltando pouca coisa, quitei o consórcio, recebi o recurso todo. E aí com esse recurso, o que é que eu fiz? Eu paguei a viagem dela, na época ela foi até pela Pajuçara Turismo, não sei nem se Sei. existe ainda, Pajuçara Turismo. A viagem dela acho que custou na época 11 mil reais, na época, com dólar e tudo, foi 15 mil reais. Aí o restante do recurso, o que é que eu fiz? Eu, a minha ex-mulher e meus outros 2 filhos, fomos também para os Estados Unidos, Que legal. pela Transamérica. Sim. Então, assim, naquela época eu gastei no total de 50 mil reais. Agora lhe digo, não tirei um centavo do meu bolso. Porque Foi tudo tudo foi pelo consórcio. Sim, é isso que eu fiquei imaginando. Se eu fosse sorteada, como é Sim. que esse Aí dinheiro você- poderia ser utilizado? Então, você sendo sorteada, aí você vai, Eduardo, eu tô com uma empresa de turismo que vai emitir as passagens e os hotéis. Aí faz todo o pacote. Entendi. Aí ele emite a nota fiscal. E se sobrar um dinheiro? Não, se sobrar um dinheiro, você vai ficar com ele lá na não administradora e posso tirar vai pra receber. levar. Não. É só para Entendi. compra de a parte de passagem e de hotel. Você só leva se você concluir Só o se eu pagamento for todo. Agora, se ainda. você quitar todo, você vai receber o mas, dinheiro pode, todo, né? mas não pode Entendi. usar nesse caso os passeios também, para pagar os É. passeios? O que for De viagem. da viagem que você conseguir colocar lá na nota O que fiscal, tiver nota fiscal, você consegue. Entendi. Mas é que eu falo, eu recomendo. Por exemplo, se você for para a CVC da vida, né? A CVC é uma Entendi. empresa que você consegue lá fazer tudo. Você Sim. faz o hotel, a passagem e os passeios. Você compra É. tudo lá com ela. Ela emite a nota fiscal, a gente manda para o administrador, né? ela paga, pronto. Mas Resolveu. o ideal era esse, você pegar um consórcio daqui a 5 Ô, anos. Diego, bora pensar nessa, hein? Não, mas é verdade. Daqui a Vamos 5 lá amanhã. Isso chama-se uma viagem mas é- planejada, Não, né? Mas ele é o pode que a pagar gente nada. pensa. A gente pensa em quando ele tiver uns 10, 11 anos, a gente levar, porque ele vai lembrar, né? Ó, Levar ele muito tem pequenininho tem agora, outra não faz tanto situação sentido. aqui que eu gosto muito de frisar. O consórcio tem uma outra situação que eu acho bem legal, que chama-se seguro prestamista. Que é isso. O seguro prestamista, ele é um seguro que ele cobre a quitação do saldo devedor do consórcio na sua falta, por morte natural ou por acidente, como é que chama? Morte acidental. Morte acidental. Então, o que acontece? Na sua falta, o contrato é quitado, independente de você ter comprado ou não um bem. Então, um exemplo, você fez uma carta de crédito de R$1.000 milhão, daqui a 6 meses aconteceu uma situação gravíssima com você faleceu, o consórcio é quitado e vai para os seus dependentes legais. Primeiro os dependentes, os beneficiários legais Os ascendentes. e os ascendentes e os descendentes. Então, por exemplo, você tem filhos, você fez uma carta de R$1.000 milhões, você morreu, quitou, fica para os seus dependentes, esposa e filhos. Tá aí uma pergunta Interessante legal que isso. você Então, no caso, agora. desculpa Sim. te interromper, não teria mais que continuar o pagamento. De forma nenhuma. O saldo devedor é todo quitado. Você iniciou o contrato, está pagando. É como se fosse mais ainda um seguro de vida, É um digamos seguro assim. de vida. É um isso, seguro de É um vida. seguro de né? vida, Chama é um seguro de vida. prestamista, mas é um seguro de De vida. vida. Todo consórcio é assim. Você tem a opção Só não no de PJ. adquirir ou não. Sim. Só a PJ não tem, pessoa jurídica não tem. E na física, você tem a opção de adquirir ou não ele. Eu sempre falo para o meu cliente que ele adquira com o prestamista. Entendi. Né? Até porque a gente sabe que a situação pode acontecer. O meu Né? é com prestamista. O seu é. Ah, ótimo. Todos são com prestamista. Mas ó, uma pergunta legal, até Ah. para seguro, tá com sócio, mas por exemplo, se eu tenho seguro de vida, se eu morrer hoje,
o dinheiro, ele vai pra quem? Seus beneficiários legais ou aqueles que você indicar na apólice. A gente indicou, lembra? Não? Se você indicou, vai para Pronto. aqueles que você indicou. É. Pronto. Porque, por exemplo, meu filho hoje tem 5 anos. Se ele pegar o dinheiro lá... Não, mas aí nesse tem que caso- ter uma pessoa. É. Não, você, por exemplo, a gente faz seguro às vezes para mãe solteira, né? Então ela coloca o nome do filho. Quem vai receber é o filho? Não, é o tutor legal. A pessoa É que for quem cuidar tiver dele, né? pela lei, se for o responsável legal dele. É essa pessoa quem vai receber no nome dele, né? Sim. Aí essa pessoa pode usar? Pode, porque que vai cair na conta dessa pessoa. Então era bom te indicar. Mas a gente indicou, você Pô, não lembra. lembro, não. Foi no A de gente vocês têm. botou. Ah, você pode fazer um endosso na Não pólice. fala não, pra não dar problema. Não dá problema. Minha família, nossas Não, famílias mas são no muito de vocês sensíveis. tem a indicação lá na apólice. Sim, eu Nossas lembro. famílias são muito sensíveis. Aí quando não indica, né? Por exemplo, seguro de empresa, vida empresa, você não tem como indicar o beneficiário de cada funcionário. Sim. Então aí quem são os beneficiários? Os herdeiros legais, né? E às vezes até acontece, como a gente tem o caso, um cara ele faleceu, ele tinha 5 filhas com 5 mulheres Meu diferentes. Deus. Pense no rolo. Nossa. Que rolo. Mas deu tudo É. certo no final. No final, Todos foi. receberam, mas olha. Mas foi assim, se eu olhasse o dinheiro, você conhece a Pelo mãe. menos ele deixou algo, né? Pra... Aí você pras vê a filhas. importância do corretor de seguro na hora É. de um atendimento desse. Porque, por isso que Para eu você falo. fazer essa divisão para 5 pessoas, de pessoas diferentes, de mulheres Porque diferentes não e tudo. entra né? no... Como é que chama aquele processo? Inventário? É, não entra no inventário, né? Não entra em inventário, seguro de vida. Mas eu aprendi a ter corretor no Japão. Porque eu fiz um seguro pro carro sem corretor. Me lasquei. Sem Cara, falar japonês direito, Não, eu né? falava, mas, mano, que os caras. Porque assim. Corretor não. É seguro. Que lá é Tóquio Marine. Que aqui também tem. Também Uhum. tem, é. Não, lá deve ter outras. É porque Mas é o a forte principal. é o toque, Principal. né? É. Mas, cara, parece que é a mesma coisa daqui. Ele te liga. Me explica o acidente. Assim. Tá. Não dá um dia te liga. Como é que foi o acidente mesmo? Que é para ver se você, Mano, né? 300 mil vezes ele te liga. É um saco, mano. Se eu falasse, liga pro meu corretor, era mais fácil. Aí ele resolve. Quem era que ligava? O pessoal do O seguro, pessoal é? do seguro. E eu falava o nome do menino. Não era um corretor, era um vendedor Mas lá. é porque Mano. eles querem ver se você não vai entrar em contradição, pra ver se não tá tendo fraude. Mas toda Ainda mais hora. estrangeiro, né? Toda hora eu me ligava. Eu falei, mano, o próximo seguro tem que ter corretor, porque o corretor se vira aí. Resolve. Sabe? Assim, tem casos que a seguradora liga, mas não fica ligando 300 mil vezes, porque a corretora tá ali remediando. Aqui, assim, dificilmente a seguradora liga para fazer confirmação com o segurado. Mas pode acontecer. Ela pode abrir uma sindicância, dependendo da situação. Se ela desconfiar que tem uma fraude, ela pode sim abrir uma sindicância. Ou que houve uma má-fé na informação lá na declaração, né, na apólice. Né? Por exemplo, uma situação que a seguradora pode abrir sindicância que já aconteceu. Você tem um filho de 18 anos, você contrata o seguro para o seu carro e você não informa que o seu filho conduz esse carro. Você coloca você como condutor, certo? Mas quem dirige esse carro é seu filho. Aí esse carro vai todo dia para a faculdade, vai todo dia para balada, todo fim de semana para balada, esse carro está na mão do seu filho. Aí tem um sinistro na faculdade. E aí, para abrir o sinistro, onde que ocorreu o sinistro? Na faculdade. A seguradora ela vai se ligar, pô. O cara já tem 50 anos, 60 anos, o que estava fazendo na faculdade? Se fosse professor, né? Entendeu? Fui buscar meu filho. Não, ele é verdade. empresário. E aí ela vai desconfiar. Aí ela vai abrir. Aconteceu isso com um cliente nosso. Ele contratou um seguro, ele não informou que o filho dele era o condutor e o filho dele bateu o carro na faculdade. Aí ela abriu sindicância e aí ele mesmo abriu o seguro. Aí quando ele abriu, a seguradora perguntou quem era o condutor no momento do sinistro, ele disse que era ele. Aí a seguradora abriu sindicância. É como ela faz? Como é que ela vai descobrir que não era o meu filho, que era eu, era o meu filho e não era eu? A pessoa vai uma pessoa da seguradora na faculdade, vai uma pessoa da seguradora no seu prédio, vai perguntar para o seu porteiro quem é que sai com esse carro todo dia. Ela vai na faculdade, vai pegar as câmeras, ela vai perguntar lá na portaria quem entra com esse carro, quem sai. Ela tem os meios dela. E ela descobriu e ela negou a indenização, porque houve má fé. E ainda o cara pede o seguro e acaba tendo nome sujo também, provavelmente. É engraçado. Eu não sei aqui no Brasil se funciona se é assim, você vai me dizer. Mas eu vi nos Estados Unidos tem muita fraude de seguro, que é o quê? As pessoas
Você tá numa via, a pessoa entra na tua frente, do nada ela para, dá ré e bate. E geralmente quem tá batendo na traseira tá errado. Não sei se aqui no Brasil tem muito disso, mas lá nos Estados Unidos tem. Por isso que o pessoal tem falado muito em É instalar. que você viu isso em alguns vídeos, mas eu acho que não Não, deve tem. ser algo tão recorrente. Não, pior que assim. tem, é recorrente mesmo. Não, aqui Nossa. acontece muito em estacionamento de mercado. A pessoa tá passando e o cara tá saindo. Sim. Aí colide. O pessoal fala pra deixar colocar câmera por causa disso, porque evita isso, né? Mas eu fico pensando, mas aqui não, acho que não deve ter tanto. Vocês estão do cara fazer fraude, de bater. Ah, Diego. dar ré. Não, o cara parar pra outro bater, nunca tive uma situação dessa, não. Voltando um pouco ao assunto lá do produto consórcio, né? Inicialmente você estava falando de pessoas que têm condição financeira elevada. Sim, sim. Geralmente eles não usam o recurso dele, né? Para compra de bens, né? E realmente isso aí acontece muito. Então, citando alguns exemplos, um deles seria, por exemplo, você tem 2 milhões de reais hoje aplicado. Aí, quem tem muito dinheiro quer morar bem, né? Quer comprar uma casa de praia, quer luxo, né? Quer conforto para a família. Eu vou chegar lá. É. Já eu vou pedir minha carta dos 4 milhões. Então, o que acontece? O cara hoje que tem 2 milhões, com essa Selic hoje, ele tá tendo uma receita enorme, né? Mensalmente, né? Nossa. E aí, o cara que vai disponibilizar de um recurso dele para comprar um imóvel de 2 milhões é loucura, né? Então, o que o cara Sim. faz? O cara pega, entra num consórcio, contrata um consórcio aí de 2 milhões, e aí ele começa a dar o lance de 50%. Aí ele compra um imóvel de 2 milhões, com 1 milhão de lance, e ainda fica com 1 milhão dele guardado lá, aplicado. Então, com o dinheiro dele aplicado, ele paga a parcela do consórcio dele. Uhum. Você entendeu? Porque gera o quê? 16, 18 mil reais ali de recurso? Pois é, exatamente. Aí o cara paga a parcela. Então, assim, o cara que tem uma visão, né, aquele cara que tem esse recurso e que quer comprar um bem, que geralmente você quer aumentar patrimônio, que é natural isso, né, do ser humano. E aí, essa é a facilidade do consórcio, Sim. né? E aí tem também aquele cara que ele não tem um recurso, mas ele pode ser contemplado por sorteio. Ele tendo uma renda que ele consiga pagar, ele pode comprar uma carta de 1 milhão, de 500 mil, de 800 mil, e vai pagando. Quando ele é contemplado, ele está lá com um dinheirão para comprar o imóvel para a casa dele, para a família dele, né? Então, tem várias situações. O consórcio é muito... É muito amplo, né? Muito... cara, Eduardo, Top Corretora ali, é lá, conversa. Porque, assim, o podcast, ele tem 1 hora aqui, e a gente vai ficar batendo essas limitações de assunto, né? Mas você tem dúvida de seguro, de consórcio. Eu, particularmente, não entrei, assim, demorou um tempo, né, Eduardo? Faz o quê? Eu tenho uns 4, 5 anos que a gente se conhece, e eu fui fechar consórcio ano passado. Foi. Ano passado, no final do ano. Então, é isso que eu ia falar. O que acontece? O ideal é que você comece, tenha prioridade naquilo que você quer, né? Então, assim, o primeiro passo é o quê? Eu quero comprar um consórcio. É o primeiro passo, que é o que você fez. Você fez o primeiro passo de comprar um consórcio. Lógico, se você tivesse feito antes, você já tinha sido contemplado, tudo mais, né? Provável. Né? Provavelmente. Mas, assim, o que vale é isso. É você fazer o primeiro passo, que é adquirir a carta de crédito do consórcio, que é o que você fez. E agora, daqui para frente, é só esperar a contemplação e você tá de carro novo. E é fique de olho no Instagram, tá? No meu pessoal, tá? Não vou postar isso no da live, pelo amor de Deus, tá? No meu pessoal. E o dia que eu for contemplar, porque a gente vai fazer um videozinho, né? Com o carro novo. É isso, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, tirando essas dúvidas, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo também têm dúvidas como essas, e caso vocês ainda tenham dúvidas a mais para tirar, entre em contato com eles, porque com certeza eles vão ter aqui tempo disponível para ajudar vocês nisso, a realizar esses sonhos na questão do consórcio e também a se livrar de problemas, né, com relação aos seguros. Gente, a gente não focou tanto na história de cada um deles, porque, assim, seguro e consórcio na parte de investimento, porque acontece, o Eduardo, ele trabalhou em banco muito tempo, então a vida dele sempre foi estudar investimento. Ele é focado nisso, então consórcio e investimento é com o Eduardo, a Cida ela é focada em seguros. E eu acho que é uma coisa tão alta hoje no Brasil, você ter um seguro e você também saber fazer o investimento do seu dinheiro, que eu preferi focar nessas informações em específico. Mas a história dos dois também são histórias de superação. Nem Eduardo nem se dá na série berço de ouro, não, tá? Verdade. Nenhum dos dois é herdeiro, tem milhões, não. Eles, até hoje, na verdade, eles ralam muito. Então, assim, eu indico, assim, infelizmente no podcast a gente não pôde pegar um pouco dessa história. Mas eu acho que foi muito esclarecedor, porque a gente tirou muitas dúvidas, né? Mas eu indico muito a vocês conhecerem os dois, assim, a história dos dois é muito bonita,
A Cida, ela é cristã, ela rala desde muito nova, Eduardo também, ele rala desde muito novo para ter assim, hoje ele já não tem mais essa vontade de ter os carrão, né? Nem motona. Mas quando eu conheci ele tinha uma 650, ele tinha um Compass de último de limited edition, sei lá. Ele tinha muita coisa. Hoje ele abdicou, né? Não sei, aí cada um tem seus objetivos. Mas eu agradeço muito a vocês dois pelo esse tempo de qualidade que vocês deram. Mais uma vez falando aqui, esse Upcast ele é patrocinado pela Level. Então, se você quer atrair mais clientes para o seu negócio, se você quer aparecer na internet ou também no offline, entre em contato com a gente, que eu, particularmente, pessoalmente, vou estar te atendendo e te mostrando a melhor solução para sua empresa, certo? Dá um pouquinho da palavra para eles, caso eles queiram. Sim, claro. Desculpa, fazer o merchan deles para aqui não também, fugir do aproveitar. protocolo que a Upcast sempre dá. Vocês estão livres, vocês dois, cada um, aí vocês tiram para o ímpar, o 0 e 1, para descobrir quem vai começar. E falem o que vocês quiserem falar, seja um merchan, ou se vocês querem falar, dar um recado para as pessoas. Eu vou tomar aqui a palavra, adiantar aqui pela Cida, dizer que, primeiro, agradecer a Level pelo convite, né? E dizer que nós somos da Top Corretora de Seguros aqui em Maceió e somos considerados a maior corretora de consórcio de Alagoas. Olha só. Pela Porto Muito Seguro, bom. tá? Nós somos representantes exclusivos da Porto Seguro, nós somos Porto Elite, que eles chamam, e dizer que ao querer adquirir qualquer produto em relação a seguros, consórcio, o que for, procure o seu corretor de confiança. Procure, se quiser um atendimento exclusivo, se quiser uma consulta em relação a esses produtos, pode procurar a Top Corretora, que eu garanto que vocês vão ser bem atendidos e vão sair satisfeitos com todas as informações que vocês precisam saber. Obrigado por tudo aí. Um abraço. E nos siga lá no nosso Instagram, @topcorretora, né? E nos procure. Teremos o maior prazer em atender vocês, em fazer uma consultoria para qualquer produto que você tenha necessidade. Nós estamos disponíveis, a gente está ali na Ponta Verde, tem um escritório, um local fixo, onde você pode ir lá tomar um café, passar um tempo com a gente. Será um prazer. É isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado por você ter ficado até aqui, até agora, nessa 1 hora com a gente. E até a próxima. Valeu!